em Direito aqui da Universidade do Porto. Eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, clássica, sou mestre em Direito, pós-graduado, leiloeiro público no Brasil, até o ano 2018, sou advogado no Brasil e em Portugal, e estou finalizando, se Deus quiser, meu doutorado agora, estou acabando ele, e estou aqui para poder coordenar esse grupo de trabalho. É uma honra, satisfação poder estar aqui convosco. Tivemos ontem um dia muito proveitoso, um dia realmente de muito elucidativo, muito conhecimento que os seus colegas puderam proporcionar para o nosso grupo de trabalho, e eu espero que hoje tenhamos também mais um dia muito proveitoso, produtivo, e que todos possam participar e contribuir. Inicialmente, o nosso período de apresentação para cada um de vocês é de forma igualitária, são 10 minutos. Quando tiver 9 minutos, eu vou dar um sinalzinho para vocês terem uma noção. Está acabando o tempo, falta 1 minuto. E assim nós vamos seguir e passar para as próximas apresentações. Segundo a relação aqui que a coordenação me passou, na pessoa do Dr. Fábio Veiga, aqui da Faculdade de Direito da Lusófona e do Iberojur, eu começo com Ana Carolina Lavrador e finalizo com Francisco de Assis Mota. Portanto, nós vamos começar agora contando já no cronômetro o período dos 10 minutos. Caso ao término alguns de vocês tenham alguma questão para apresentar, fiquem à vontade também, pode apresentar alguma questão para o colega e que seja breve também no questionamento, 1 minuto, 2 no máximo de questionamento, para o colega poder também ter um tempo de 2, 3 minutos para a resposta. Doutora Ana Carolina, a doutora está com a palavra. A doutora vai falar sobre Brasil, Estado laico de direito. Mas é de fato? Por favor, doutora. Bom dia a todos, cumprimento a todos na pessoa do Dr. Rômulo. Esse questionamento é porque a Constituição, apesar da nossa Constituição prever expressamente que o Brasil é um Estado laico, sem nenhuma opção por religião oficial, nós temos hoje uma permeabilidade muito grande do Estado brasileiro à influência religiosa, o que é especialmente preocupante se considerarmos que essa instrumentalização da fé que tem sido frequente desde 2018, né, e com grandes impactos não só na formulação das leis, como também das políticas públicas. Desde 1891, na primeira Constituição da República, já existe a previsão expressa constitucional da laicidade do Estado brasileiro. Essa previsão ela é replicada hoje no artigo 19 da nossa Constituição Federal. E ainda que assim seja, nós temos grandes dúvidas sobre a efetividade da laicidade de fato no Brasil, né? A princípio, eu vou fazer aqui uma pequena definição de Estado confessional e de Estado laico para iniciarmos. Estado confessional é mais simples, é aquele que elege uma religião oficial. Hoje temos como exemplos Arábia Saudita, Irã, a nossa vizinha aqui no Brasil, Argentina, que adotou a religião católica como religião oficial. Mas, e por Estado laico, devemos entender uma coisa um pouco mais complexa. Não só aquele Estado que não mantém uma religião oficial, mas especialmente que é plenamente autônomo em relação à religião, né? Não faz adesão a uma religião e permite a todas a mesma situação igualitária. Então, a melhor inteligência aqui sobre um Estado laico, ela traz as seguintes garantias reflexas ao cidadão: tratamento isonômico para todas as religiões, liberdade de crença e de não crença, e a garantia de que o Estado não admitirá a imposição aos seus cidadãos de preceitos de determinada fé religiosa. É sobre esse aspecto que temos grande problema, porque não se pode olvidar o crescimento das forças políticas de determinados segmentos religiosos que utilizam a estrutura das igrejas para instrumentalizar a fé e conseguir uma representação nos nossos parlamentos que é
desproporcional à sua representação na sociedade, né? Representando hoje, a gente tem como exemplo a bancada evangélica, que tem uma representação fortíssima no Congresso Nacional. Tal estratégia, ela influencia diretamente a pauta legislativa e também a execução das políticas públicas, subjugando-as a dogmas e cânones de matriz religiosa que geralmente vinculadas à fé neopentecostal ou à fé cristã, né? Não podemos perder a perspectiva de que a atuação dos agentes estatais eleitos é eminentemente representativa. Então, é legítimo que esses agentes levem para as casas legislativas a defesa dos temas que são caros ao seu eleitorado. O que não podemos admitir é que esses fundamentos religiosos venham a impactar políticas públicas que são voltadas para todos os cidadãos, né? Vinculado a isso, ou como forma representativa disso, nós temos como é grande a presença de símbolos religiosos, de feriados de matiz cristã ou vinculados à Igreja Católica, do ensino, próprio ensino religioso, da admissão do ensino religioso dentro das escolas públicas. Enfim, várias representações em que os agentes do Estado acabam trazendo para o exercício do seu munus público as suas influências religiosas e externalizando e impactando a sua própria atuação funcional. É sobre esse aspecto que nós vamos debater aqui o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, de certa forma, bastante leniente com essas manifestações ou com essa permeabilidade da religião na execução das atividades estatais, né? Ele tem tendência a considerar grande parte dessas manifestações como meras manifestações de cultura religiosa, né? Ou de manifestações individuais de fé. Adotamos como premissa para uma análise dessa jurisprudência do STF a ADI sobre a constitucionalidade do ensino religioso, que foi a ADI 4439 de 2010. Ela demorou praticamente uma década para ser julgada, teve aí a atuação de inúmeros amicus curiae, e o que a gente pode dizer de saída é que o tema é tão controverso que a tese vencedora foi vencedora por apenas um voto de diferença. Essa DEIT foi interposta pela Procuradoria-Geral da República e tinha como fundamento a interpretação conforme de um acordo firmado pelo Brasil e a Santa Sé, que admitia que o ensino religioso nas escolas públicas fosse ministrado por ministros confessionais, né, por professores confessionais. A Procuradoria-Geral da República, então, solicitou a interpretação conforme ao Supremo para que fosse regulamentado que não só a matéria deveria ser optativa, como o fundamento, o que fosse ensinado deveria ser confessional e os professores laicos. Entretanto, por um voto de diferença, foi vencedor o ministro Alexandre de Moraes, com a tese de que, ao admitir a voluntariedade dessas aulas de ensino religioso, estava afastada a necessidade de uma interpretação conforme a Constituição. O grande problema é que não foi ressalvado nesse voto nenhuma obrigação da escola oferecer uma matéria alternativa nesse horário, já que as aulas devem ser ministradas em horário regular, e nem que os pais deveriam ser devidamente orientados sobre a natureza dessas aulas religiosas. Então, o que temos aqui é que, na realidade, e se adotarmos aí a ratio decidente desse acordo, vamos perceber que os ministros entendem que o ensino religioso é uma manifestação da nossa cultura religiosa. Acontece que a nossa cultura religiosa, como é natural, ela é eminentemente e majoritariamente cristã. O Brasil é o maior país católico do mundo. Hoje, praticamente 90% da nossa população se declara cristã. E aí é o que devemos perquirir. Não seria papel do Estado, nessa situação,
promover a igualdade entre todas as religiões, garantindo que todas tivessem uma expressão, pelo menos estatal, e uma proteção estatal igualitária? Onde está aqui o Supremo? Está a exercer de fato o seu papel contramajoritário de proteção das minorias, tendo em vista a esmagadora maioria da fé cristã, de forma que as demais manifestações religiosas têm pouquíssimo espaço, não só dentro da nossa sociedade, mas especialmente dentro dos espaços públicos? É mesmo atuar em prol da laicidade ou manter-se isento quando o Estado permanece omisso e admite que os seus agentes utilizem símbolos religiosos na sua estrutura de trabalho, nos seus espaços públicos, né? Então, é de se perquirir que realmente, nesse ponto, o posicionamento do Supremo Tribunal, apesar de ter pacificado a jurisprudência, ele de fato não representa uma pacificação social. Tanto é que a doutrina apresenta inúmeras divergências a esse julgamento, e a própria participação de inúmeros amicus curiae e do apertado julgamento, ele representa que, não obstante sedimentado jurisprudencialmente, a matéria continua a suscitar muitas divergências sociais. É claro que, ao discutir essa matéria, não estamos pretendendo cerceamento das manifestações individuais e privadas dos agentes públicos acerca da sua própria religião, mas queremos que seja limitada a utilização dos recursos públicos para a propagação de crenças pessoais, ou ainda para fundamentar a atuação funcional. E isso, sim, estaria em flagrante confronto com a expressa opção constitucional pela laicidade. A garantia fundamental à plena liberdade de culto e crença traduz-se não só pela liberdade de professar livremente uma determinada fé, mas também no direito de não ser submetido a preceitos e dogmas religiosos, seja de que matiz forem, ainda que dominantes e professados pela maioria da população. A considerar essa realidade, tem-se que há extenso caminho a ser percorrido para que a laicidade expressa na Constituição alcance, em sua plenitude, a prática e seja uma laicidade de fato no Estado brasileiro. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, por sua apresentação. E é um tema, de fato, bastante quente. Como diz, cá em Portugal, os portugueses falam assim, é um tema quentinho, pá. É um tema quentinho. Estamos hoje, só para finalizar, estamos hoje, inclusive, para ser aprovado na Comissão Especial de Previdência e Família, me parece, um projeto de lei que prevê a retirada da oficialidade dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, para vermos como as pautas conservadoras avançam. Nós tivemos esse debate, vou aqui abrir um parênteses, no nosso doutoramento. Um colega falou, não, eu acho que o cristianismo não tem importância. E aí, aquela coisa toda, né? Então, pronto, nós fazemos parte, nosso sistema jurídico, o sistema jurídico ocidental, ele é todo permeado no cristianismo. Se temos direitos humanos, é uma base do cristianismo. Até a doutora falou a questão de um país árabe, não me recordo qual foi o país que a doutora citou, que tem a Arábia Saudita, o Irã Arábia e o Saudita. Afeganistão. Exatamente. E aí há um confronto de realidade para o nosso sistema ocidental, justamente porque a base do sistema jurídico desse país é a Sharia. Então, na Sharia, a mulher não tem direito. Na Sharia, a mulher não vota. Na Sharia, a mulher não tem direito ao contraditório, ampla defesa. No sistema jurídico do Ocidente tem. Então, nós tivemos justamente esse debate, foi um debate muito interessante e, de fato, a doutora tem aí um longo caminho para percorrer para buscar uma discussão mais ampla sobre o tema, porque realmente é muito interessante. Eu até tenho um artigo sobre esse tema, eu tenho um artigo científico publicado sobre esse tema, que eu faço justamente essa comparação. Eu sou cristão, mas pronto. E aí minha colega, eu falei, olha, colega, eu vou escrever um artigo científico com esse tema, fazendo uma comparação entre os sistemas. Olha, a colega está dizendo que o sistema jurídico do Ocidente não é bom, é o caso da doutora Ana Carolina, estou dizendo aqui, no nosso caso. A senhora está dizendo que o nosso sistema jurídico não é bom? Tá bem, mude-se para a Arábia.
o sistema jurídico árabe acharia, brincando, né? Com ela, não, doutor Rômulo, não é isso. E nós temos que ampliar nossas pautas. Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Mas muito obrigado, doutora Ana Carolina, por sua apresentação. Vamos dar seguimento aqui à nossa agenda do dia. Agora, no momento, nós vamos ouvir, deixa eu me localizar aqui, doutora Ana Carolina, é o doutor Rodinei Baumbach, espero ter falado corretamente, Baumbach. O doutor vai falar sobre a Agenda 2030 da ONU e os cartórios extrajudiciais brasileiros. São 10 minutos, doutor, por favor. Obrigado, bom dia a todos, especialmente ao nosso moderador, doutorando, né, Rômulo Guerra. Deixo aqui consignados meus cumprimentos e, nesta altura, já parabéns pela realização e êxito desse seminário da Universidade Lusófona da Unigel, a pessoa, respectivamente, de Fábio Veiga e Flávio Martins. Parabenizo os meus colegas que já apresentaram, especialmente a precedente. Desejo boa sorte aos que ainda irão apresentar. E o meu tema é esse mesmo, Agenda 2030 e os cartórios extrajudiciais. É uma pesquisa bibliográfica, não pretendi exaurir o estudo do material existente, especialmente a literatura internacional, e sobre desenvolvimento e direito a desenvolvimento. Então, nesse sentido, a pesquisa adota algumas diretrizes modestas, né? Fixada, então, na revisão da bibliografia nacional. E, por acaso, nesse tópico específico, a articulação entre a Agenda 2030 e o papel dos cartórios extrajudiciais na promoção do desenvolvimento, não é ainda uma bibliografia extensa. Então, achamos aqui um raro ponto, né, em que não haja no Brasil uma produção de trabalhos científicos muito ampla ainda. Existem só alguns artigos publicados e a discussão do assunto em seminários. Então, eu consegui revisar, facilitado pelas circunstâncias, todos os trabalhos especificamente dedicados ao ponto central do trabalho, que é a Agenda 2030 e os cartórios extrajudiciais, quer dizer, o papel dos cartórios extrajudiciais na promoção do desenvolvimento dentro dos marcos dados pela Agenda 2030. Né? A pesquisa se desdobra em três momentos, né? Primeiro, então, e ela acaba sendo então contextualizada, porque no primeiro momento eu estudo um pouco o que é desenvolvimento, como se concebe esse conceito atualmente e como esse conceito atual foi sendo formado ao longo das últimas décadas, né? E também analiso a própria Agenda 2030 para entender um pouquinho melhor do que é que se trata, né? Aliás, desde já deixo uma pergunta a todos: é um documento jurídico ou é um documento político? E a acolhida institucional que esta pauta internacional teve em nosso Poder Judiciário, que é, aliás, a referência mundial neste âmbito, né? E o terceiro momento da pesquisa é o aspecto principal, que é o papel dos cartórios extrajudiciais na promoção do desenvolvimento. Bem, quanto ao conceito, né, de desenvolvimento, nós podemos sistematizar a evolução dessa definição em três momentos. Até a década de 50, até o fim da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico se confundia com crescimento econômico. Então, era uma perspectiva, digamos, restrita, né, ligada à economia, e, resumidamente, a medida pela evolução do produto interno bruto, né? A partir da década de 50, com a percepção da degradação ambiental como um problema no limite que põe em questão a própria subsistência ou existência da raça humana, a questão ambiental acaba sendo acolhida no conceito de desenvolvimento. Então, veja que a partir da década de 50, nós temos já um conceito ampliado. Inclusive, essa, digamos, é a noção elementar que se tem de desenvolvimento econômico, né? A banda do crescimento e a preocupação com o meio ambiente. Inclusive, um dos conceitos mais difundidos do meio ambiente articula justamente o uso dos recursos naturais para o crescimento econômico, à luz de uma preocupação com a viabilidade das subsistência das gerações futuras. Bem, seguindo
a este segundo momento, que já temos o desenvolvimento em um grau de complexidade maior, segue-se um alargamento ainda maior do conceito, a ponto de, na década de 80, estar bem sedimentado uma perspectiva de desenvolvimento como abrangente de todos os aspectos da existência humana. Então, desenvolvimento hoje é melhoria das condições humanas em todos os âmbitos de ação e existência que você possa cogitar. Econômico, ambiental, sociais, políticos e culturais. Quando o desenvolvimento é alçado à condição de direito humano, e aqui, veja, já é uma evolução importante, o direito é juridicizado, quer dizer, o desenvolvimento é juridicizado como direito humano, o que aconteceu formalmente, digamos assim, em 86, por meio de uma resolução da ONU, nós já temos uma perspectiva ampla de desenvolvimento que vai muito além do plano do crescimento econômico e ambiental. Esse reconhecimento do desenvolvimento como direito humano já põe logo em questão o hiato, né, entre o direito declarado e o direito vivido, né, que, de certa forma, é o dilema que temos, né, desde então, e teoria para sempre, né, superarmos, digamos, as condições que constrangem a existência humana no aspecto material, né? Bem, a Agenda 2030 está muito preocupada, inclusive, com esse aspecto da concretização. A próprio modo como o documento surgiu é dirigido para a ação. Então, existem 17 objetivos de desenvolvimento, assim se estrutura o documento, e 169 metas. Então, vejo que já é um documento dirigido para a prática. Né? Trata-se de um compromisso global assumido por 193 países e também formalizado por uma resolução da ONU de 2015. Esses objetivos e metas se referem a um interregno que vai desde o ano da formalização da agenda, né, 2015 até 2030, tem o nome, né, Agenda 2030, que, de novo, se preocupa muito com efetividade. Aqui também nós vemos a amplitude do conceito de desenvolvimento, como, digamos, de forma consensual, apesar das críticas, né, é concebido no plano internacional. Os objetivos cobrem todos os campos que a gente possa imaginar: combate à criminalidade, a promoção da saúde, industrialização inclusiva, consumo inclusivo, igualdade de gênero. Então, nós temos aqui uma espécie de embrião de uma constituição global, digamos assim, né? Certa liberdade na expressão, com prazo certo, né? De outra perspectiva, veja, é como se fosse a expressão da Declaração Universal dos Direitos do Homem e de outra Declaração dos Direitos Humanos, como se fosse a expressão desses documentos de direitos humanos traduzido para orientar a ação num período determinado, né? Essa agenda teve uma acolhida bastante, digamos, afetuosa pelo judiciário brasileiro, por meio de iniciativas diversas, né? Inclusive edição de atos diversos, determinação de indexação dos atos normativos. Nós temos também hot site do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, entre outros tribunais dedicados à Agenda 2030, né? O próprio CNJ avalia que o judiciário brasileiro é referência mundial nessa questão da institucionalização da Agenda 2030, né? E nesse âmbito nós temos também digamos, a convocação e determinação de participação dos cartórios extrajudiciais também, que foram, então, especificamente chamados a participar da construção do desenvolvimento dentro das balizas da Agenda 2030. É importante notar que esses atos normativos todos, e o mais importante para os cartórios é provavelmente 85 da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, fazem lembrança de que a Agenda 2030 está em perfeita sintonia com a nossa Constituição, né? Então, essa lembrança que eu acho que é importante, né, quando tratamos da matéria, quando visa jurídico, né? A agenda está em linha com a nossa Constituição Federal, em termos gerais, né? Bom, no provimento 85, retomando, é que determina a participação dos cartórios na Agenda 2030. Ali nós temos obrigações, basicamente, em dois âmbitos. Divulgação da Agenda 2030, então, por exemplo, publicação
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na imagem visual que estamos habituados a ver nos portais das serventias, e também a indexação dos atos normativos produzidas pelos cartórios, que, aliás, não são muitos. Né? Então, veja, o Provimento 85 impõe obrigações de natureza formal, mas, veja, acaba forçando, digamos, a consciência e a atuação dos cartórios, digamos, de maneira crítica e pensada, à luz também da Agenda 2030. Do ponto de vista substantivo, veja, nós temos, de um lado, os cartórios extrajudiciais brasileiros com cada vez mais atribuições, temos uma ampliação aqui espetacular das atividades cartoriais a partir da década de 60, 70, o que, aliás, forma um capítulo muito importante, embora negligenciado pela literatura, do fenômeno da desjudicialização e da justiça de corpos, né? Então, nós temos cartórios com muitas atribuições e, por outro lado, uma agenda muito ampla, com muitos objetivos largos, pouco precisos. Então, em teoria, com um esforço de criatividade, eu acho que seria possível vincular praticamente todas as ODS a atividades cartoriais. Mas o mais próximo dos cartórios, certamente, é o ODS 16, que ele próprio é uma espécie de mini-constituição, que abrange assuntos muito diversos em 3 campos, que é combate à criminalidade, instituições eficazes e acesso à justiça. Os cartórios brasileiros atuam fortemente no acesso à justiça, embora a gente não perceba. Né? Então, aqui está o papel dos cartórios brasileiros, o principal, né? Além do combate ao subregistro de nascimento, no atingimento dos objetivos definidos pela Agenda 2030. Eu renovo os agradecimentos, os cumprimentos. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rudinei. Deu para ter, de fato, uma noção daquilo que o doutor quis nos apresentar e, de fato, um trabalho muito interessante. Aqui na Europa se discute muito a Agenda 2030, essencialmente por conta da crise hídrica, a crise que nós estamos passando com a guerra da Ucrânia, uma vez que a Rússia foi uma das maiores fornecedoras de energia para a União Europeia. E aí todo um contexto social e de importação de suprimentos energéticos foram modificados. De fato, existe ainda uma carência no nosso país. O Brasil precisa, de fato, ir a fundo na agenda e proteger aquilo que é nosso, seja o meio ambiente, seja a nossa fauna, a nossa flora, e garantir efetivamente que a legislação receba de forma equilibrada a Agenda 2030, e os cartórios têm uma grandíssima responsabilidade quanto a isso. Minha esposa bem, nós tivemos alguma experiência com cartórios no Brasil e, de fato, o trabalho é muito longo, existe muita demanda sendo cada dia mais apresentada nos ritos cartorários, e vem mais por aí, com certeza vem mais por aí, porque, como diz em Portugal, é uma malta competente. A malta dos cartórios realmente é uma malta bastante competente e vem muita coisa boa por aí. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rudinei. Vamos agora para a apresentação da doutora Tatiana Alves do Nascimento, cujo tema... Hoje só tem tema quentinho. Vocês estão com tudo. Só tem tema importante. São temas importantes. A doutora vai falar sobre as cotas raciais no plano dos direitos fundamentais, instrumento de igualdade material e transformação social. Por favor, doutora, tenha bondade. Olá, tudo bem? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou com uns slides aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a apresentação, pode ser? Perfeito. Estão aparecendo? Só colocar em tela cheia, que já está aqui aparecendo para todos. Certo. Deu certinho? Então, na pessoa do nosso moderador, doutorando Rômulo de Carvalho Guerra, quero cumprimentar a todos os presentes que estão nos assistindo nesse momento, que oportunamente também vão ter acesso. Então, bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Que alegria
poder estar aqui esta manhã, para nós aqui no Brasil, compartilhando esse tema que, para mim, é tão caro. As cotas raciais nos planos dos direitos fundamentais, instrumento de igualdade material e transformação social. Então, meus queridos, nesta manhã, apresento uma parte, um pedaço da nossa realidade brasileira. O Brasil, esse país imenso, de dimensões continentais, esse emaranhado de culturas, de realidades, de condições sociais, de sabores, de cores e de tantas realidades compondo uma só. Inclusive amigos de Portugal e, enfim, do mundo todo. Sejam bem-vindos quando estiverem por aqui. Numa população imensa, de mais de 200 milhões de habitantes. Trago um dado. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 43% dos brasileiros se declaram como brancos, 47% como pardo e 9% como pretos. 47% como pardos e 9% como pretos. No entanto, apesar de pardos e negros, compondo a maioria, não são esta maioria em cadeiras universitárias e nos melhores cargos profissionais. E por quê? Porque a realidade do Brasil, quanto ao aspecto do negro, vem sobre um pilar muito forte de uma realidade histórica marcada por profunda desigualdade. Da escola da nossa história brasileira, da realidade brasileira da escravidão. E de um período histórico, uma desigualdade que foi perpetuada por tempos e tempos e tempos, que contribuiu de forma ferrenha para que esse dado permanecesse assim, dessa forma. E o que são as cotas raciais? São reservas de vagas em universidades, mas também há concursos públicos, enfim, por determinado motivo, por determinado critério, e se tratando de cotas raciais, objeto do meu estudo em específico, reservas de vagas nas universidades para negros e pardos. Trata-se de uma ação afirmativa, e aí se nós temos uma ação afirmativa, visa reparar uma certa desigualdade. E aí, se tem uma desigualdade que tem a necessidade de ser reparada, há uma pergunta. Quando foi a origem da desigualdade? Quando foi que nós, seres humanos, passamos a nos considerar melhores do que os outros por algum critério ou por algum objetivo? Ah, senhores, a desigualdade é tão remota quanto a história do surgimento da própria humanidade. Um escritor brasileiro chamado Dalmo Dallari escreveu quanto à sociedade natural que esta é a soma do impulso associativo e da cooperação da vontade humana. Portanto, o desejo de associar, o ser humano não é um animal, um ser social, como já dizia a filosofia? E essa cooperação que é a busca do social. No entanto, para que se formassem esses agrupamentos, havia uma noção de pertencimento. Aqueles que se consideravam iguais, então, vão se ajuntando e vão formando os agrupamentos. E nessa questão de pertencimento, já destaca-se de uma forma tímida, mas que vai se acentuando, a questão da desigualdade. Está na tela para os senhores um trecho de Rousseau, na sua obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos de Desigualdade entre os Homens, em que ele vai dizer: o primeiro que, tendo cercado um terreno, arriscou-se a dizer, isso é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E quanto ao critério racial? Continuamos a analisar a história sem conseguir precisar a origem da desigualdade. No entanto, a história vai avançando, século XVI, antropocentrismo, o homem no centro. Oportunamente vem o iluminismo, o homem pensado como um ser racional, Revolução Francesa, critérios de liberdade, igualdade, fraternidade. No entanto, similar, bem neste período, uma colônia francesa inspirada nesses critérios, inspirada nesses ideais de liberdade, fraternidade, igualdade. Poxa vida,
também decide buscar a sua independência. No entanto, aqueles que olham com bons olhos a Revolução Francesa não olham para esta colônia francesa com o mesmo olhar. Para eles, parece que não. E nós estamos falando do Haiti. Se tão remota quanto a história da humanidade é a desigualdade, desde o início, portanto, desde quando há um marco da desigualdade que nós não conseguimos precisar a origem, porque parece ser tão antigo, conforme já dito aqui, há a luta por igualdade. E a igualdade como direito fundamental, o que são direitos fundamentais? São direitos especiais, né, qualificados, dentro do âmbito de determinado Estado, inerentes à dignidade da pessoa humana, que lhe asseguram ao menos o mínimo existencial. E esse direito, no plano dos direitos fundamentais, à luz da historicidade, nós podemos observar, vem os direitos de primeira geração ou primeira dimensão, que são direitos civis e políticos, marca a passagem do absolutismo para o Estado de Direito. No entanto, como os direitos individuais, esses direitos civis e políticos, na sequência, vêm os direitos de segunda dimensão, que são chamados direitos sociais, em que o Estado há uma prestação, não que no primeiro momento não tenha, mas aqui num caráter bem mais acentuado. Então, o direito de igualdade é considerado um direito de segunda geração, direito de dimensão. Pontua ainda a questão da igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal, tratar a todos de forma igualitária, que por si só não é suficiente, mas na igualdade material, tratar os iguais desigualmente na medida em que se desigualam. Eu vou precisar dar uma corrida, porque eu também estou com o cronômetro ligado, porque eu sou especialista em estourar horário. Então, eu vou dar uma avançada com os senhores aqui. Eu vou pular essa introdução que eu havia feito para o tema da desigualdade racial no Brasil. Esse é um poema que eu convido a todos a lerem em um momento oportuno, Navio Negreiro de Castro Alves, para contar um pouquinho da realidade no Brasil. Então, estima-se que chegou no Brasil cerca de 4 milhões de africanos, segundo um historiador brasileiro chamado Gilberto Cotrim. Em 1888, a Lei Áurea. Os negros são colocados, portanto, em liberdade. O último país da América, o Brasil, a libertar os escravos, abolir a escravidão. No entanto, observa-se em 1935 que este pensamento de que os negros são uma raça inferior continua perpetuado por aqui. 2005, olha o salto na história que nós demos. Nós temos a Lei 11.096, que vai instituir o programa Universidade para Todos. Começa-se a dizer, então, nessas cotas dos negros para entrada nas universidades. Eu sou filha dessa cota. Eu sou formada através de uma bolsa do ProUni. Em 2012, a ADPF 186, um partido brasileiro, o Partido Democratas, portanto, entra com essa ação no STF, questionando se essas cotas de verdade são válidas, se elas afrontam a Constituição. Pasmem, estão dizendo neste momento que ela viola a própria igualdade. No entanto, em 2012, o STF decidiu que sim, as cotas são constitucionais, porque elas prestigiam essa igualdade material e em caráter de temporariedade. Quando não for mais necessário, esta política pública ela pode ser suprimida, porque ela visa corrigir uma grande discrepância que nós temos na nossa história. No entanto, um dado 2021 dessa pesquisa chamada Pele-Alvo, a cor da violência policial, vai trazer que, infelizmente, um negro é morto em ações policiais no Brasil a cada 4 horas. E mesmo sendo a maioria da população, mesmo essas cotas já tendo corrigido uma parte dessa discrepância, a nossa realidade ainda continua bem cruel. Eu acredito que eu já esteja bem próximo de encerrar, então eu vou pular para o meu último painel, que é uma citação do professor Flávio. Peço licença aos senhores para estar fazendo menção. Que embora as ações afirmativas não são a solução da desigualdade racial e social que temos no país,
seria muito pior se não fizer nada. Eu estou com parte dela cortada aqui. Dizer que todos devem ser tratados de forma idêntica, como sugeria Hitler, seria razoável em um mundo de oportunidades iguais. Tratar igualmente aqueles que não tiverem e não têm as mesmas oportunidades é ficar satisfeitos com os dados oficiais que nós temos. 1% dos negros são juízes e 5% dos médicos brasileiros são negros. Ser contrário às cotas, nos dias atuais, num país como o Brasil, é dizer que brancos e negros são iguais, mas é melhor que fiquem separados. Muito, muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora. Eu tenho uma obra e eu tinha uma curiosidade e uma instigação muito grande para visitar as favelas no Rio de Janeiro. Eu sou carioca e eu fui fazer um trabalho de campo no meu mestrado. Fui no Morro do Cantagalo, eu fui na Rocinha, fui no Complexo do Alemão, fui mesmo. Subi o morro, falar lá com os meus amigos nas comunidades, né? As pessoas falam favela, comunidade, tudo. E eu tenho um livro, eu tenho uma obra desse tema, que é Favelas, Portugal e Brasil e a crise da propriedade imobiliária. E, doutora, eu corroboro com o que a doutora nos apresentou aqui, brilhantemente. Inclusive, nos estudos mais remotos se dá que o problema racial ele teve um start quando a mão de obra escrava, quem tinha mão de obra escrava eram ricos. Essas pessoas eram os poderosos. A partir do momento que ocorreu o fim da escravatura, oficialmente falando, o direito à propriedade imobiliária passou para a mão dos ricos. Que quem tinha dinheiro tinha imóveis. Não podia mais ter escravo, porque socialmente não era aceito. Só porque socialmente não era aceito. O início ainda rudimentar dos direitos humanos. Mas quem tinha a propriedade imobiliária, quem tinha os terrenos, as terras, eram os ricos. O que aconteceu no Rio de Janeiro, por isso que eu fui nos morros visitar, os escravos foram libertos. Maravilha, tá tudo bonito, muito bem. Vai morar onde? Que direito eles têm? Que direito à saúde? Que direito à educação? Zero. Para onde foram? Subiram o morro. Por que se chama favela? Porque foi o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, hoje, Morro da Providência, que na época foi o Morro da Favela. Alguns soldados que deixaram a guerra, juntamente com os ex-escravos, foram para o morro, não tinham onde morar. Eu tenho esse livro, eu vou postar aqui depois, quem tiver interesse, e pronto, é baratíssimo, uma obra bem baratinha. Nós conseguimos ali, eu consigo apresentar na minha obra justamente esse raciocínio. Por que é que a polícia invade a favela e faz o que quer na favela? Porque não tem propriedade imobiliária, e quem mora lá são os pobres, os negros. O Estado só aparece na polícia, na favela, na figura da polícia. O Estado não aparece na favela, na figura do assistente social. Isso não é lacração, não. Isso é história. Isso é comprovado. As pessoas, lacração, não é lacração, meu amigo. Isso é história. História é história. A escravatura aconteceu. Os escravos não tinham direito a nada. Tá livre e vai-te embora. Acabou. E aí, o mesmo Estado que não registra propriedade imobiliária nas comunidades, nos morros e no São Paulo fala-se muito como é que é o nome que se dá em São Paulo? Tem um nome que se dá na quebrada, não sei se é isso o termo correto, não quero usar o termo errado aqui. Então, como não existe um reconhecimento do Estado para essas moradias, o Estado faz o que quer. O Estado não recolhe lixo, o Estado não entrega carta, o Estado não dá segurança, o Estado não tem um suporte. Portanto, doutora, parabéns pela apresentação. Muito obrigado pela sua apresentação. E eu vou postar depois aqui o livro, se alguém quiser. Foi, inclusive, tema do meu mestrado. Eu falo sobre a propriedade imobiliária e a falta da propriedade imobiliária e a crise nas comunidades no Brasil e em Portugal, porque aqui tem favela. Eles não gostam que eu fale, não. Eu vou falar. Tem favela em Portugal. Chama-se Bairros da Lata e bairros sociais. E temos os mesmos problemas. Aqui o bairro Jamaica, aqui em Lisboa, na Grande Lisboa, temos os mesmos problemas das favelas do Rio de Janeiro. Pronto, mas deixa eu seguir aqui.
próxima apresentação, mais uma vez, muitos parabéns, doutora Tatiana. Obrigada. Será a doutora Thaisa Kelly Gomes de Vasconcelos. A doutora vai falar sobre direito da natureza e dos animais, a visão antropocêntrica e a necessidade da visão biocêntrica. Por favor, doutora. Boa tarde, queridos. Estão me escutando direitinho? Perfeito. Sim, pronto. Um prazer estar aqui hoje à tarde, né, com todos, queridos colegas de mestrado. Sou aluna do mestrado da Unifiel, né? Um prazer e agradecer ao doutor Flávio também, que nos proporcionou essa oportunidade. E boa tarde aos colegas. Bem, falar um pouco, né, sobre o direito da natureza, essa visão antropocêntrica e a necessidade cada vez mais dessa visão biocêntrica, né? Então, vamos lá. Historicamente, né, pensadores e filósofos, cientistas, eles sempre reforçaram a ideia de que os animais existem apenas para beneficiar os humanos, além de difundir essa noção, né, durante anos, né? Nós encontramos isso em Levi, 2010. Então, devido a isso, durante muitos anos, os animais foram largamente utilizados como experientes científicos, né? Sem nenhum tolimento de questões de dor, de nada, né? Um grande descuido. E um vislumbre, né? Houve uma mudança, né, desse paradigma com os teóricos e filósofos Humphrey Primati e Jeremy Bentham, dos grandes filósofos que foi um dos precursores nesse entendimento que os animais, eles sentem sim dor, né? E pensam. E aí vem, com o passar dos anos, ficou essa questão do cristianismo, né? Também voltado como animal e a natureza voltada para o homem. E nos dias atuais, nos momentos, estamos tendo esse debate, né? Esses dilemas, essa desproporção que nós fizemos com a natureza, né? A Unesco, em 1978, proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E aí nós tivemos grandes movimentos, né? Em 1987, houve a criação da Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, na qual se editou o relatório sobre o nosso futuro comum, ou Brundtland. Esse relatório ele sistematizou o desenvolvimento sustentável, que é utilizado até hoje, né? Então, houve uma criação da Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e editou esse relatório do nosso futuro comum. Este relatório sistematizou o desenvolvimento sustentável, né? E eu acho interessante falar bem, né, que a comissão ela foi presidida por Graham Brundtland, ex-ministra da Noruega, e aí esse apelido, né, do relatório comum de desenvolvimento sustentável é o que vem sendo repercutido até hoje, né? Você vê, iniciou os estudos em 83. Esse relatório foi que nos trouxe para a Constituição de 1988, no nosso ordenamento jurídico, essa preocupação com a natureza, né, e o desenvolvimento sustentável com as presentes e as futuras gerações. Então, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos no artigo 225, falando sobre o meio ambiente e essa preocupação com a natureza, sendo que ainda um olhar antropocêntrico, né? Então, nós temos hoje o princípio da solidariedade intergeracional no ordenamento jurídico brasileiro, né? E precisamos cada vez mais, né, sair desse antropocentrismo, né, radical, né? Embora Pitágoras, em sua época, fosse vegetariano, incentivava o respeito pelos animais, o pensamento clássico dominante de Platão e seus discípulos sempre foi o antropocentrismo, né? E isso influenciou durante gerações e gerações, né? Os animais só existem para satisfazer a necessidade do homem, né? E o cristianismo, que é a nossa grande religião, também congrega pensamentos gregos e judaicos em relação aos animais e à natureza, né? Atribuindo apenas ao homem a imortalidade da alma
e o direito sobre tudo, né? Aqui, um dos principais filósofos cristãos, ele retoma o aristotelismo também, precedendo essa ideia do antropocentrismo, né? A morte dos animais, para ele, não sofre condenação, né? Porque para ele só existe o pecado se praticado contra Deus e contra o homem. E aí, Bentham, né, esse grande filósofo, foi um grande marco nos estudos, né, da ética em relação à moral, tratando da dor e da minimalização do sofrimento de todos os seres. Em 1934, nós tivemos também no governo de Getúlio Vargas, né, que todos os animais existentes no país, eles devem ser tutelados pelo Estado, né? E daí nós temos hoje, né, em decorrência de tudo isso no Brasil, a lei dos crimes ambientais, né? A lei federal 9.605 de 98, que vem cada vez mais avançando nessa questão da preservação do meio ambiente. Então, os crimes ambientais são vários hoje, né? E hoje nós temos o meio ambiente natural, que é considerado a água, o solo, o ar, a flora, a fauna, o meio ambiente cultural, patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagismo, arqueológico, e o meio ambiente artificial, que são os espaços urbanos, ruas, praças, calçadas. Todos esses bens encontram envolvido, né, no meio ambiente e tutelado e protegido nesses crimes ambientais. Então, cada vez mais nós estamos tendo um avanço em relação à questão dos animais e hoje os estudos referentes a animais em universidades, por exemplo, hoje há grandes comissões, né, os CONSEIAs, que são comissões e organizações que eles fazem tem que passar por eles para que não haja sacrifício em animais, a vivissecção, que existia muito nas faculdades, hoje proibida, né, nas universidades do Brasil, né? Então, está tendo todo esse cuidado hoje. Agora, houve um pouco de retrocesso na emenda constitucional de 2017, quando foi permitido, se for uma questão de patrimônio cultural brasileiro, como nós temos nos rodeios aqui, não são considerados agressões aos animais, se advir de práticas culturais. Então, culturalmente, o direito é voltado ao homem, com isso afirma-se que o direito ambiental é antropocêntrico, né? E o homem é a razão da tutela do meio ambiente e o instrumento de garantia. Mas será que o homem ele consegue sobreviver sem a natureza? Claro que não, né? Então, hoje nós temos o grande marco, que é a Constituição do Equador, né, de 2008, que traz o meio ambiente como sujeito de direito, né? Eles têm o artigo, principalmente no seu artigo 71 e no artigo 10, no livro do professor Flávio, na página 640. E nas páginas 636, ele aborda bem esse assunto, trazendo a Constituição equatoriana hoje como um divisor de águas para as constituições e servindo assim como parâmetro para a gente, porque eles incorporaram de fato o meio ambiente como sujeito de direito, né? E começa a ter uma visão biocêntrica, né? Que o ser humano ele está envolvido, ele está englobado em um meio ambiente, né? Então, é importante, né, o biocentrismo hoje como uma nova corrente de orientação do pensamento jurídico, e o estudo dessa temática, né, carece de muita discussão ainda, né? Nós sempre estamos vendo aí a sustentabilidade, essas proteções, né, que cada vez mais venham, né, a ser realmente um norte, porque precisamos proteger as futuras gerações. O que será das futuras gerações se continuarmos como estamos, né? E, assim, no Brasil hoje, um avanço, uma punição mais severa hoje na lei de maus tratos, né, aos animais, mas favorecendo apenas a cães e a gatos, né? Uma punição mais severa
de 2 a 5 anos com multa e perda da guarda do animal. Mas precisamos avançar mais e mais e ter essa mudança, né, de pensamento, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje aqui. O artigo, quem quiser ter acesso, tem muito mais, né, tem um pouco mais de falando dessas comissões, dessas regulamentações. E assim, eu achei muito interessante trazer essa origem da sustentabilidade, que é, inclusive eu também sou da área de saúde e veio de uma médica, né, norueguesa. Então, assim, é um assunto que eu sou fã e um prazer trazer aqui hoje para vocês um pouquinho disso. Muito Boa obrigado, tarde e doutora obrigada. Thaisa. Muito obrigado, doutora Thaisa. Eu vou postar aqui um artigo da doutora Mary Chalfon, é minha amiga pessoal. Ela é expert no direito dos animais. Doutora, pode pesquisar. Estou enviando aqui agora para o chat da nossa sala de trabalho. Pode pesquisar a doutora Mary Chalfon. Ela fala com maestria, e é minha amiga pessoal de verdade. Ela fala com maestria sobre os direitos dos animais. Parabéns pela apresentação, doutora Thaisa. Vamos em frente. Nós vamos agora ouvir a excelentíssima senhora doutora Vanessa Medina Cavassini. A doutora vai falar sobre o direito à privacidade, intimidade como direitos fundamentais e o uso de dados pessoais. Por favor, doutora. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Muito bem, doutora, bom dia. Okay, bom dia. Primeiro quero agradecer a oportunidade. É muito gratificante, né? Participar aqui com grandes mestres, doutores, em especial agradeço ao professor Flávio Martins por essa oportunidade, né? E todos os colegas aqui. Então, eu inicio sem mais delongas, assim, devido ao tempo, né? E também por se tratar de um tema muito complexo, muito longo, a gente vai fazer uma breve introdução aqui do tema, tá? Eu vou compartilhar aqui só apenas para uma questão de checklist, certo? Ver se vocês conseguem visualizar, tá? Conseguem visualizar? Sim, doutora. Se Ok. quiser ampliar a tela, fica até melhor, mas dá para ver. Deixa eu ver como que eu faço para ampliar essa tela aqui, que eu não costumo usar muito zoom. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Tem algum ícone que tem que clicar aqui? Não estou conseguindo fazer ampliação. Está de bom tamanho. Conceito de Tá privacidade. bom? Texto para mim, sim, eu não sei para os demais. Doutora Vanessa, ali abaixo, depois de comentários, tem 1, 2, 3. O quarto ícone à direita é o que amplia a tela. Esse mais aqui? Deixa eu ver. Lá embaixo em comentários, e aí tem Chat, você está falando? Oi? Você está falando no chat? Não, no seu próprio slide. Quando você abre o slide, ali tem embaixo comentários, anotações, comentários. Aí tem mais alguns ícones do lado direito, é onde amplia a tela, que está do lado do sinal de menos. Ah, já vi aqui, ó. Veja se são esses daqui. Se não, não tem problema, que eu não quero atrasar a apresentação. Acho que eu não consigo ampliar. Doutora Tá? Vanessa, só um Oi. minuto. Se você colocar ali do começo, lá em cima, embaixo de arquivo, tem ali apresentação do começo. Aí ele vai apresentar, desde o primeiro slide. Aqui. Isso. Ok. Acho que agora foi, né? Então, eu inicio aqui falando um pouquinho, né, sobre o direito à privacidade, intimidade como direito fundamental e o uso dos nossos dados pessoais, né? A gente verifica que no Brasil a gente encontra uma certa dificuldade de encontrar na própria doutrina conceitos, né, sobre o direito à privacidade. A gente verifica aqui no artigo 5º da Constituição Federal, a gente encontra, né, no artigo 11, no 12, falando sobre a privacidade, né? E também a gente encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 12 de 1948. Então, nesses dispositivos, é possível encontrar a definição, né, sobre o conceito da privacidade.
Então, a gente verifica um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que tem bastante apresentação, tá? Embora a gente saiba que o tema é bastante longo. Antigamente, a gente verifica que essa questão de privacidade tinha muito a ver com o corpo, né? Justamente, a gente verifica sobre a questão dos escravos. O corpo, né, do homem que respondia pela dívida. E com o passar do tempo, o lar não era só o lar que mantinha essa existência da família, né? A propriedade, antigamente, ela era considerada uma instituição essencial, né? A propriedade ela era vista como um direito imutável, e depois disso, começou a considerar a questão da privacidade em relação ao corpo, né? Da gente ter essa questão de tomar conta, né, do nosso próprio corpo, tá? Então, surgiu, né, a partir daí, essa questão de limitar esses direitos da personalidade, porque antes era a propriedade e passou depois, com o passar do tempo, né, com as revoluções e tudo isso, passou a questão do próprio corpo e a imagem. Então, surgiu, né, através de 2 advogados americanos, tá? O Samuel Warren e Louis Brandeis, os nomes deles estão aqui no slide para vocês verificarem. Eles levantaram bastante preocupação e uma crescente invasão do governo em relação à mídia na vida das pessoas. E, em 1890, surgiu o artigo que foi criado por eles, que se chama The Right to Privacy, que é o direito da personalidade. Então, nas pesquisas, eles concluíram e expressaram as suas críticas em relação aos perigos da tecnologia. Né? Como que esse perigo, esse uso de dados, da mídia, poderia comprometer os valores éticos das pessoas e infringindo os direitos fundamentais, que é o direito à privacidade que nós temos. Né? Então, assim, a gente verifica que foi realmente através desse artigo que foi criado e publicado, na verdade, ele foi intitulado nos Estados Unidos, e ele foi um marco na defesa da privacidade. E isso acabou influenciando, né, a elaboração de leis de privacidade pelo mundo todo. Então, se a gente verificar, eu fiz aqui uma menção da doutrina do professor Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que ele enfatiza que a privacidade ela é governada, né, pelo princípio da exclusividade e envolve algumas características. Ele fala que da solidão, né? Na intimidade, ele fala aqui nas palavras dele, na intimidade protege-se, sobretudo, o direito de estar só, né? Na nossa vida privada, o nosso segredo, a relação e a imagem, a honra, a nossa própria autonomia. Então, essas são as palavras do nosso professor. E depois também, né, associado a isso, a gente tem a questão da privacidade, ela não pode sofrer interferências externas, né? Essas interferências externas, ela tem que ter um limite, né? Não é assim, as pessoas invadindo os nossos dados pessoais, nossas imagens, sem realmente nós termos uma proteção e uma garantia, tá? Então, a partir daí, a gente verifica, acho que muitos ouviram falar, sobre a teoria das esferas, né, como delimitação da nossa liberdade individual. Essa teoria das esferas, ela também é conhecida como a teoria dos mosaicos, tá? E do círculo concêntrico da nossa personalidade. Ela foi desenvolvida em 1967 pelo ilustríssimo Alan Westin, né? Ele publicou o livro chamado Privacy and Freedom, que é da nossa liberdade, né? A liberdade da nossa privacidade, e explorou, né? Acabou explorando os conceitos relacionados às garantias, né? Individuais, intimidade e autonomia. Aqui eu trouxe a questão, eu vou tirar até daqui da tela para todo mundo olhar, a questão da teoria das esferas. Nós temos a vida privada, tá? A vida privada, nós temos a intimidade e nós temos a questão do segredo. São 3 teorias, tá? Em alemão, eu não vou conseguir falar em alemão aqui, mas a gente tem a esfera privada, a esfera íntima e nós temos a esfera secreta. Então, a primeira esfera é da esfera privada, como eu falei, a segunda é a íntima e a terceira é a secreta, que é o segredo. Tá? Então, a gente entende que a necessidade de limitar essas esferas é que quanto mais interno dentro da nossa esfera tiver o comportamento,
mais intenso terá que ser a proteção jurídica, né? Então, a gente percebe que realmente há uma necessidade, né, de ter a proteção da nossa vida privada, íntima e da secreta, tá? A gente percebe, andando um pouquinho mais rápido, a gente percebe que em relação ao nosso uso de dados pessoais, com esse avanço da nossa tecnologia, né, a gente percebe com o Google, Yahoo, as redes sociais, Facebook, Instagram, a gente acaba ficando um pouco mais volátil, mais sensível aos nossos dados e expostos, né, em toda a rede social. Então, a gente precisa realmente de uma proteção. E foi daí que surgiu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que marcou, né, para que seja regularizado os nossos direitos em relação ao direito à privacidade, para acompanhar e regular essas novas relações que vêm surgindo, até por uma questão de proteção, principalmente com os dados, né, e outros direitos também. Aqui eu trouxe também uma definição do jurista italiano, né, o professor Stefano Rodotà. Ele disse, né, que o conceito de privacidade hoje já não mais se estrutura numa questão de controle, eixo, pessoa, informação, segredo. Ele fala que é pessoa, informação, circulação e controle. Então, assim, a gente vê que é associado à capacidade de ter controle sobre as nossas próprias informações. Tá? E com isso surgiu um tema, né, que foi até uma questão aqui no STF, no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, sobre a autodeterminação informativa, ou seja, as pessoas que precisam ter controle sobre as suas decisões, e não a questão externa, né? Não o governo, outras pessoas em relação à mídia, nós temos que ter controle, por isso que foi chamado agora, atualmente, de autodeterminação informativa. E a gente percebe, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, aqui, só um minutinho, por favor. Ele falou aqui também, voltando só um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar aqui, que na verdade, foi um marco, né? Foi um marco, foi um novo tempo, essa questão da autodeterminação informativa. Foi publicado, igual eu falei agora, a medida provisória número 954 de 2020, né? Sobre a proteção de dados. A autodeterminação informativa é o que prevalece, né? Então, nós que gerenciamos os nossos dados, eles não podem ser violados por fatores externos, tá? Então, o que eu vou concluir, tá? Eu sei que igual eu falei, é um tema muito amplo, mas a gente entende que com o passar, né, da nossa tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal, a gente tem que alertar os operadores de direito, para que, né, principalmente os profissionais da advocacia também, os colegas, no intuito de esclarecer toda a sociedade, igual eu coloquei aqui no slide, em relação ao direito da privacidade, respeitando, né? E no caso de violação, as pessoas devem buscar, né, os seus direitos e procurar uma devida reparação. Então, eu encerro aqui dizendo que, para que todos tenham entendido um pouco, a gente acaba ficando um pouco nervosa na hora de apresentar, diante de pessoas tão queridas, importantes, mas agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma, e mais uma vez obrigada por terem me ouvido. Obrigada. Muito obrigado, doutora Vanessa. Foi um prazer ouvi-la. De fato, é um tema muito importante e atual, nesse tempo de modernidade e alta exposição, mas nem todo tempo a gente quer ser visto, né, doutora? Filmado, e muito menos que o nosso direito seja sublevado, seja lá por Verdade, com certeza. Temos que ficar atentos, né, professor? Sim, é muito importante, de fato, o seu tema, e traz à baila uma discussão bem atual sobre aquilo que nós temos visto hoje em dia. Airbnb com câmeras ocultas, temos visto quebra de dados, venda de dados na Deep Web. Então, existe, de fato, uma necessidade que os operadores do direito apresentem, de fato, discussões e reflexões para que se amplie o debate sobre esse tema. E, sem dúvidas, que a doutora está no caminho muito bom. Parabéns. Obrigada, viu? Muito obrigada.
Vamos ouvir agora a doutora Vitória Fernandes Correia de Castro, cujo tema é liberdade de expressão nas eleições brasileiras, as consequências da propagação do discurso de ódio, fake news. Vamos à doutora Vitória. Por favor, doutora Vitória, tenha bondade, são 10 minutos. Obrigada, bom dia. Eu vou cumprimentar a todos, na pessoa do nosso moderador, doutorando, né, Rômulo. Esse tema, ele é bem, assim como o professor falou dos outros, ele também é bem quente, né? No Brasil, ele é bem atual ainda, e as consequências desse tema ainda estão reverberando aí, eu acho que ainda vão reverberar por muito tempo com essa polarização, né? E é importante, o que eu pretendi focar no meu artigo, e também nessa apresentação, principalmente a barreira que a liberdade de expressão precisa ter em face da propagação desses discursos de ódio tão crescentes no Brasil, né? A liberdade de expressão, basicamente todos os países e, assim, os países mais desenvolvidos e no Brasil, ela é um direito fundamental. Aqui no artigo 5º a gente encontra a liberdade de expressão bem garantida, e só que assim, o que a gente precisa denotar é que, assim como todo direito, existem barreiras, né? Nem todo direito fundamental é absoluto, e nenhum deles pode ser considerado absoluto, e no direito tudo depende, né? Tudo é relativo, e a gente precisa se atentar a isso. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, ela foi uma grande luta aqui no Brasil, como em tantos outros países, né? Eu destaquei principalmente a questão da ditadura brasileira, que foi uma grande interrupção, assim, na evolução da liberdade de expressão, mas que também foi um marco muito importante para que a gente conseguisse atingir esse nível de liberdade de expressão que a gente tem hoje, tanto na internet quanto nos jornais e todos os meios de propagação possíveis, né? A ditadura brasileira, ela durou muitos anos, e principalmente com o movimento das diretas já, com a propagação de quanta tortura estava tendo, né, pela disseminação de ideais diferentes, né, diferentes do que a gente gosta, do que a gente acha que é certo, do nosso autoritarismo, no caso do autoritarismo dos militares. Quem se propagasse, quem fosse encontrado com opinião diferente, foi torturado, assim, com vários artistas que a gente viu, né, sabe, até hoje. E, assim, a gente conseguiu, principalmente e, assim, consolidadamente, né, com a Constituição Brasileira de 1988, firmar essa liberdade de expressão, assim como tantos outros direitos fundamentais tão importantes para o Brasil. Só que o que a gente vem encontrando, principalmente das eleições, eu digo de 2012 para cá, 2012 ou 2014, se não me engano, é uma polarização enorme no Brasil. Uma polarização da direita e da esquerda, brigando pelas opiniões que ela acha certa, pelo viés. Ah, não, a gente tem que olhar mais por esse viés. Não, a gente tem que olhar mais por esse viés. Essa briga causando uma quebra dessa barreira da liberdade de expressão, né? Assim, o discurso do ódio, a gente precisa levar em consideração que o discurso do ódio, ele não é um simples discurso. Ah, não gosto dos petistas. Não. O discurso do ódio, o autor que eu, inclusive, coloquei no meu artigo, ele fala assim, o discurso do ódio, ele é dividido em duas etapas. É a etapa da expressão do preconceito e depois da instigação que outras pessoas venham a aderir a esse preconceito e que isso venha a causar algum movimento, alguma coisa assim, né? Então, assim, o que a gente vem observando muito é esse crescimento do discurso do ódio. O que eu elenquei também principalmente, foi que as eleições trouxeram isso com base nos dados adotados, né? E que isso foi reverberando em tantos outros aspectos, que até os nordestinos foram atacados, porque os nordestinos se mostraram, na sua maioria, petistas. Então, a gente viu muitas imagens do quê? De pessoas falando assim, os nordestinos são petistas, vamos acabar com o nordestino, separa o Nordeste do Brasil, assim, um verdadeiro discurso do ódio, uma verdadeira exclusão, né, uma instigação ao ódio,
E nas eleições, principalmente de 2022, a gente viu que esse discurso do ódio e as fake news, que são bem ligadas, né? Tanto que no nosso mestrado a gente teve seminários sobre os dois, esses temas tão ascendentes no Brasil, principalmente pelo uso da internet, pela dificuldade de identificação dos seus propagadores e pelo alcance, né, que isso chega hoje em dia, isso chegou a vias de fato, a vias físicas, em muitos casos. Como eu explorei no caso do ex-tesoureiro do PT, que foi atacado por promover um aniversário com o tema do PT. Ele, o seu assassino, ele viu isso nas redes sociais, foi lá no aniversário e falou, olha, eu vou voltar porque eu não aceito, basicamente, que você propague essa opinião sua, né? Não é no seu aniversário, na sua privacidade com os seus amigos, o que chegou a ser um fato absurdo. Então, assim, essas consequências físicas, além desse fato, eu creio que, assim, eu até conversei com o Flávio, para mim, o mais marcante foram, sim, os ataques de 8 de janeiro, né? Porque, para mim, foi consequência do discurso do ódio contra os petistas, contra o Lula, o ataque ao Palácio da Alvorada em 8 de janeiro. Uma destruição em massa do STF, principalmente, muito prejudicado pelas fake news, principalmente, que eu acho que algum outro colega vai abordar, e que esse discurso do ódio teve, então, está tendo, então, até consequências físicas. Ele passou do plano das ideias, das simples expressões, através de palavras, para as consequências físicas. E que o judiciário brasileiro está tendo uma grande dificuldade de promover, assim, um certo controle por essa propagação, e pelo tanto que é difícil, assim, falar qual crime que a pessoa está cometendo. Essas consequências físicas, agora, já promovem uma facilidade de identificar um crime, né? Mas a questão, quando é só um discurso, é mais difícil. E, inclusive, eu quero só, para finalizar, deixar ressaltado que existem várias... o pacto, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos elenca, no seu artigo 20, a proibição de apologias ao ódio nacional, racial, religioso, que fomente a discriminação, hostilidade ou atos violentos. Então, assim, a gente tem que saber analisar quais são essas barreiras da liberdade de expressão e até onde essas fake news, e principalmente o discurso do ódio, pode chegar a prejudicar o nosso povo brasileiro numa totalidade. Eu agradeço a todos e boa tarde. Muito obrigado, doutora Vitória. Bem quentinho o tema. Bem. Como dizem os portugueses, os temas são quentinhos. Por analogia, o que a doutora apresentou, de fato, vem na esteira do problema do Capitólio americano. Então, você vê que os problemas daquilo que foi apresentado, um discurso, tomou forma. E a grande diferença é que, obviamente, que quando houve a invasão, tanto lá quanto no Brasil, aí nós temos leis que protegem. Então, existia, de fato, o crime, foi o que a doutora falou, o crime consumado, com a violência, com a invasão, sublevação dos poderes, essa consequência nefasta. Nos Estados Unidos, existe, de fato, uma liberdade maior para a liberdade de expressão, por conta do seu sistema jurídico, né? Então, a gente está falando do common law, diferente do nosso, baseado no civil law, né? Então, a gente sabe que, de fato, existe ainda no Brasil uma esteira para caminhar no sentido de que fala tudo ou não fala nada. Nós estamos um pouco nessa, né? A discussão está nesse pé. Então, tudo bem, eu não posso falar o que eu quero na internet, então não falo nada, é ditadura. Então, como nós temos, de fato, um sistema jurídico anterior que protege aquilo que está na lei, tudo que está na lei eu posso fazer e não posso fazer o que não está na lei, obviamente, que existe ainda uma esteira aí de trabalho para a doutora e uma pesquisa, abismo, né? Sem dúvida, para buscar um equilíbrio e cooperar com a sociedade civil de uma forma geral. Parabéns, doutora, pela apresentação. Muito obrigado pela sua exposição. Vamos dar seguimento. Obrigado. Vamos dar seguimento. Dr. Walter Luiz Decate Manhão da Costa vai falar sobre o direito fundamental à liberdade de expressão e a restrição ao discurso de ódio no Brasil. Pronto, dá para fazer aí um artigo científico. A doutora Vitória
com o Dr. Walter. Por favor, Dr. Walter, tenha bondade. Claro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Rômulo. Inclusive, eu e a Vitória, a gente apresentou junto na Unifiel, né, Vitória? Olha aí. Sem mais delongas, eu vou apresentar, então, o meu trabalho. O meu nome é Walter Manhães e o tema da apresentação vai ser o direito fundamental à liberdade de expressão e a restrição do discurso de ódio no Brasil. A minha pesquisa, ela se guiou pelo objetivo de analisar o princípio da liberdade de expressão enquanto um direito individual fundamental e de caráter não absoluto, dentro de uma perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse sentido, o intuito da pesquisa foi de observar realmente as limitações da liberdade de expressão, sobretudo a limitação interna da não proteção do discurso de ódio. Para isso foi desenvolvido um trabalho com a utilização do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, a fim de delimitar o que se entende por liberdade de expressão, o que se entende por discurso de ódio e como que esses dois conceitos eles se portam e se relacionam dentro de um Estado democrático de direito. O que eu busquei no primeiro momento foi estudar o princípio da liberdade de expressão dentro da ótica liberal, que é, sobretudo na ótica dos Estados Unidos, que é o país publicidade da ótica liberal, conforme bem colocado pela exposição anterior. Mas, dentro dessa ótica liberal, o modelo de ordenamento jurídico estadunidense, em que o direito da manifestação do pensamento ele ocupa um local mais elevado que o dos demais direitos. Em um segundo momento, o que a pesquisa tentou fazer foi fazer a avaliação do princípio da liberdade de manifestação do pensamento à luz de um Estado social, um modelo que é conhecido como alemão e que também é utilizado no Brasil, em que a gente entende que o direito à liberdade de expressão ela figura como um princípio constitucional, mas a sua posição ela é semelhante à dos outros direitos, o que na prática significa que em eventuais conflitos não vai existir uma presunção de superioridade, igual ocorre no sistema norte-americano, devendo ser avaliado sempre o caso concreto pelo Poder Judiciário, para que se chegue a um posicionamento que seja coerente com todo o ordenamento jurídico do nosso Estado. De uma forma breve, o que eu consegui constatar na ótica norte-americana foi que o modelo jurídico constitucional deles é pautado muito na primeira emenda da Constituição, que se utiliza da teoria do mercado livre de ideias, que é basicamente uma analogia à mão invisível que controla o mercado econômico e que possui como premissa a afirmação de que a livre competição das ideias vai fazer com que a verdade surja. E é engraçado que mesmo diante da nossa chamada era da pós-verdade, que é um fenômeno marcado pela grande aceitação popular de conteúdos inverídicos ou de fake news, mesmo assim os Estados Unidos continuam fiéis à teoria do mercado livre de ideias, sendo essa teoria deles, inclusive, a predominante no tratamento da liberdade de expressão e, inclusive, na jurisprudência. E, assim, mesmo comportando algumas exceções nesse sistema jurídico, todas as restrições incidentes sobre as manifestações do pensamento, elas gozam de uma prévia presunção de inconstitucionalidade, o que significa dizer que toda vez que existe uma restrição, ela, antes de tudo, vai gozar de um status de inconstitucionalidade, carecendo de uma necessidade justificativa emanada por um ente competente, nos raros casos que são feitas as limitações desse direito. Eu acho válido essa percepção do direito comparado, porque isso torna possível verificar como que o modelo jurídico constitucional da liberdade de expressão brasileiro ela diverge do modelo norte-americano, porque o modelo brasileiro ele segue os preceitos alemães, e o que significa dizer que, ainda que a livre manifestação de pensamento ela se porte como um pilar do nosso Estado democrático, ela ocupa a mesma posição de outros direitos fundamentais, e que, em caso de conflitos, é o Poder Judiciário que vai definir a aplicação do caso concreto. E, além do Poder Judiciário, a nossa própria Constituição e a própria legislação infraconstitucional, ela traz exemplos, o mais comumente aqui no Brasil é o dos crimes contra a honra, no Código Penal, que fazem uma limitação externa à liberdade individual da manifestação de pensamento. Ocorre que, além das limitações externas, ou seja, limitações decorrentes de direitos fundamentais ou normas infraconstitucionais, o artigo, o que eu tentei fazer com o estudo foi avaliar os limites internos da liberdade de expressão, ou seja, o direito fundamental que a nossa liberdade de expressão tem, ele, mesmo assim, não protege todos os tipos de discurso. Os principais exemplos internos de restrição são as fake news, ou notícias falsas, fatos inverídicos que se propagam como se verdade fossem, e o hate speech, que é o discurso de ódio. Dessa forma, durante a pesquisa,
o que foi possível se verificar foi que, de acordo com a interpretação sistemática da Constituição Federal Brasileira, os discursos não protegidos pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição, são aqueles compostos por palavras que, além do teor preconceituoso, possam ter também a capacidade de instigar a violência ou instigar a discriminação contra pessoas em virtude de algum fator, ou seja, ela figura como um discurso de ódio no Brasil quando a opinião externalizada de um agente, além de preconceituosa, tem a efetiva capacidade de provocar um resultado de violência ou de discriminação. E agora, caminhando para o fim, após ter estudado o conceito do discurso de ódio, eu busquei também analisar o julgamento do paradigma do Brasil, que é o habeas corpus de número 82.424 do Rio Grande do Sul, também conhecido como o caso Elvanger, em que o sócio de uma editora, ele escreveu, editou, publicou e vendeu obras de conteúdo antissemita. Então, ele foi indiciado pelos crimes de racismo contra o povo judeu. E, nesse caso, a Suprema Corte Brasileira ela adotou uma posição majoritária de que exclui-se do âmbito da proteção da liberdade de expressão o estímulo à intolerância e ao ódio público pelos judeus, bem como não é a liberdade de expressão um direito absoluto, pois ele pode sofrer limitações de natureza ética e de caráter jurídico. E ainda o STF frisou que a Constituição ela veda a censura, mas ela não imuniza a responsabilidade civil ou penal pelo que foi expresso ou dito. É importante fazer essa ressalva porque, com esse entendimento, o Supremo firmou um entendimento paradigmático, que ele reconheceu a exclusão do âmbito de proteção da liberdade de expressão de discursos eivados de ódio. Esse caso, Elvanger, foi o primeiro caso em que o Supremo se manifestou com esse posicionamento, o que ele é bem coerente com o nosso ordenamento jurídico como um todo. Nessa ocasião, foi firmada jurisprudência de defesa de grupos minoritários do Brasil, sobretudo porque no nosso país a gente tem a qualidade de tentar ser um Estado social, ou seja, a gente possui a função de tentar tutelar liberdades individuais e coletivas e zelar pela garantia individual de grupos minoritários. Porque eles são indivíduos que o Estado entende serem mais vulneráveis. Sendo assim, a gente constatou que a concepção empregada para a melhor definição de discurso de ódio na perspectiva do jurídico brasileiro é a de um discurso formado por diretrizes, dizeres preconceituosos, e com potencial de capacidade de instigar uma violência, sobretudo quando colocado contra indivíduos pertencentes a grupos naturalmente minorizados ou prejudicados já pela história recente do país. E, por fim, o que eu pude verificar com o estudo foi a necessidade que o Estado brasileiro tem de amparar e de atuar ativamente na tutela dos interesses de cidadãos de uma forma de potencializar a equidade, ou seja, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, para possibilitar um maior nivelamento e a criação de identidade desses grupos, a fim de que eles encontrem espaços de voz e crescimento social cada vez maiores, buscando atingir a real igualdade material com os demais cidadãos, para que eles não mais corram risco de que discursos de ódios ou alusivos a alguma forma de discriminação ou segregação social sejam realmente recebidos como potencialmente lesivos aos seus direitos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Walter. Foi, de fato, na esteira e um trabalho muito interessante, como foi o da doutora Vitória também, bem necessário e atual. Vem eleição ano que vem. Ano de eleição. Se o doutor se especializar nessa área, vai ter muito trabalho. Parabéns pela apresentação. Vamos à nossa derradeira apresentação, não menos importante, mas tanto quanto importante a primeira foi, pelo doutor Francisco Mota, que vai nos prestigiar com o tema Judicialização do Direito à Saúde. Por favor, doutor Francisco, o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde ao Dr. Rômulo de Portugal, bom dia, né, ainda aos demais colegas do Brasil. É um prazer enorme estar aqui, e muito embora não esteja nesse painel, gostaria de agradecer ao professor Fábio pelo empenho que ele teve com vocês aí de Portugal de fechar essa parceria, porque assim, foi muito gratificante ver o empenho dele, quanto alegria ele demonstrava a cada passo que ele dava para fechar e isso deu mais vontade de poder participar, e não é à toa que está sendo esse sucesso. Obrigado a todos.
Vou falar sobre a judicialização do direito à saúde, tá? Vou fazer breves comentários aqui aos colegas dessa judicialização. E, assim, especificamente, para não ser um tema muito abrangente, o que eu quero trazer é a legitimidade ou a ilegitimidade do Poder Judiciário para a concretização desse direito, do direito à saúde, né? Sabemos que pela Constituição é um direito de todos, um dever do Estado, mas é legítima a atuação do judiciário nessa concretização? Esse é o objeto do estudo. Essa judicialização, ela é um campo fértil, ela foi, e vai continuar a ser um campo fértil para discussões, principalmente pelo avanço das tecnologias, o avanço da medicina, o avanço das pessoas descobrindo a si mesmo. Nós temos um exemplo aqui que está batendo a porta do judiciário constantemente agora, a necessidade, se o SUS, por exemplo, tem ou não a obrigação de custear as cirurgias de pessoas trans, de troca de sexo das pessoas trans. Isso demonstra como esse tema cada vez mais fica atual em decorrência dessas novas tecnologias, desses novos avanços da medicina, tá? Então, essa é a proposta de estudo. Não vou retroceder muito, fazer um estudo histórico, uma evolução histórica, até porque não é necessário e o tempo não permite, mas eu convido vocês a voltar um pouquinho aqui no século XVI até meados do século XVIII, só para lembrar que existia o absolutismo nessa época. O que era o absolutismo? Era a ideia do Estado sou eu, né? Do rei. O Estado e o rei confundiam-se, onde imperava-se a vontade do rei em detrimento às liberdades individuais. Então, isso era o absolutismo. O absolutismo, do absolutismo veio o liberalismo, não como um toque de mágica, mas sim com muitas lutas. A Revolução Francesa é um exemplo claro. Veio esse liberalismo, e o que o liberalismo trouxe? Ele trouxe a necessidade de uma abstenção estatal, a ideia de que o Estado tinha que se abster de interferir na vida, na liberdade dos indivíduos. Isso foi um grande avanço. São os direitos de primeira dimensão, né? A geração para alguns foi um grande avanço. No entanto, com o andar da carruagem, doutores, percebeu-se que ao Estado não bastava abster-se. O Estado, como Estado, não basta abster-se de interferir na liberdade do Dr. Rômulo, da doutora Thaísa, da doutora Vanessa. Eu, como Estado, eu tenho que olhar, ter uma visão mais ampla, eu tenho que garantir o mínimo existencial de direitos sociais. Tá? Então, chegou um momento que o Estado foi obrigado a ter uma postura mais ativa, que são os chamados direitos de segunda dimensão, daí entre a educação, entre a moradia e entre a saúde, que é o objeto do nosso estudo, tá bom? No entanto, com esse avanço, com a conscientização que cabia ao Estado proporcionar esses direitos sociais, ao menos o mínimo desses direitos, vem a pergunta: quais poderes estatais, quais poderes estatais é responsável para concretizar, para efetivar esses direitos? Daí nós temos essa concretização, ela existe por meio de políticas públicas. Se ouvir um cachorro latindo, foi minha cachorrinha lá atrás que eu fechei a porta, mas eu estou ouvindo daqui. Mas, voltando ao tema, Já aprendemos sobre o direito dos animais hoje, doutor. Pode ficar tranquilo. É verdade, não posso calá-la assim arbitrariamente. A doutora Thaís, não estava me engano, falou, não. O Estado ele vai efetivar esses direitos por meio de políticas públicas. Essas políticas públicas elas são efetivadas, concretizadas por dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Daí eu te pergunto, daí vem a pergunta que embasa a minha pesquisa. Olha, nós, desde uns há muito tempo, uns há menos tempo, desde que sentamos nas cadeiras da graduação, nós estudamos Montesquieu. Nós estudamos a separação dos poderes que Montesquieu trouxe e que foi adotado pela nossa Constituição. Então, nós temos três poderes independentes, né, harmônicos e independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E se eu falei para vocês que cabe ao executivo e cabe ao legislativo concretizar os direitos sociais, dentre esses da saúde, a pergunta que fica é a pergunta que eu me propus a estudar: é cabível, é legítimo o Estado, uma separação clássica de poderes, interferir nessa concretização? No primeiro momento, a resposta seria não pela separação dos poderes de Montesquieu. No entanto, pessoal, são muitos e muitos doutrinadores que já se debruçaram sobre o tema, mas não vou longe, eu fico nos nossos preferidos aqui,
do professor Flávio, professor Orli, que não está em Portugal, mas que é uma grande estudiosa, nossa professora do mestrado também, e o que eles falam vai no mesmo sentido de Barroso, do ministro Barroso do STF, no seguinte sentido: olha, os direitos sociais são direitos fundamentais. Nós temos a fundamentalização dos direitos sociais. E na medida em que o Estado, na figura do poder legislativo e executivo, se omite de concretizar o mínimo existencial desses poderes, essa omissão é inconstitucional. E na medida que nós temos uma omissão inconstitucional, nós temos aí, sim, a legitimidade do poder judiciário em atuar na busca da concretização desse mínimo, a concretização do direito à saúde. No entanto, é importante destacar que essa concretização, essa atuação, essa interferência do judiciário, ela não pode ser ilimitada. Ela tem que ter um certo freio, né? Tem que ter um certo freio nessa limitação. E o freio, esse freio, ele vem justamente por quê? Porque o Estado, ele não é uma fonte inesgotável de recursos, não é verdade? Nós tivemos até ontem, num dos painéis, um professor da Unifiel, ele falou: olha, é complicado o judiciário interferir nas políticas públicas, porque a partir do momento que o juiz autoriza, obriga o município a custear uma cirurgia de alto custo para uma pessoa, ele está tirando milhões do hospital municipal e tirando orçamento que ajudaria centenas de pessoas em detrimento de uma. Então, assim, foi levantada essa questão ontem, e realmente é uma questão sensível, é uma questão que tem que ter um balizamento, tem que ter um limite na atuação do Poder Judiciário. Para o professor Flávio, desculpa, esse limite ele vem no seguinte sentido: não podemos exigir, o Judiciário não pode exigir que o Poder Executivo concretize o máximo, mas ele pode exigir o mínimo. Ele não pode exigir a construção de hospitais de última geração, mas ele pode exigir, o judiciário pode exigir a concretização do mínimo do direito à saúde, tá? Como que ele vai fazer isso? Ele vai levar em consideração questões, fazer a ponderação entre a reserva do possível, que é a alegação de defesa do Estado, né? Olha, eu não tenho um orçamento infinito, eu tenho dentro do meu possível. O judiciário deve, na sua atuação, se balizar na reserva do possível e, do outro lado, o mínimo existencial, e usando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, decidir no caso concreto, tá bom? Então, esse é um dos pontos até que ontem também foi discutido sobre a possibilidade de ter juízes robôs, assim, que decidam com essa tecnologia, que decidam ao invés de um juiz humano. O juiz robô não teria essa percepção, acredito eu, de usar a razoabilidade, a proporcionalidade, para, diante de dois princípios tão importantes, chegarem, no caso concreto, a uma decisão em que vá amparar o direito individual, mas que não vá prejudicar terceiros, porque o judiciário é, sim, possível atuar, mas ele não pode atuar ajudando uma pessoa em detrimento de centenas de outras. Então, há essa proporcionalidade, tá? que se é demonstrado nesse estudo que ainda estou em desenvolvimento, mas, em atenção ao que o professor ontem falou, outro professor ontem falou num dos painéis, existe o STF no Brasil e a STJ também, eles estão caminhando com decisões muito, muito importantes, no sentido de que, quando você busca o judiciário para efetivar seu direito à saúde, você tem os 6 entes como legítimos para atuar no polo passivo: o município, o Estado e a União. Como os cofres do município o cofre municipal ele é menor, o orçamento é menor, o judiciário está entendendo que, quando se busca um medicamento de alto custo, quando se busca uma cirurgia de alto custo, nesse momento, o judiciário está tendente a aceitar cada vez mais a exclusão do polo passivo do município, dado o seu orçamento ser bem menor do que o do Estado e da União, a fim de que evite situações como essa levantada ontem, de que, em detrimento de uma pessoa, centenas de outras possam ficar desamparadas, tá bom? Foi um pouquinho rápido, mas deu para passar minha mensagem, e esse é o objeto do estudo que eu trouxe aqui para participar desse congresso. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado também pelo cuidado com o tempo. Isso foi muito importante, de fato. Finalizamos aqui o nosso painel. Abro para questões, quem tiver alguma colocação para colocar, para algum dos colegas.
Por favor, alguém? Um de cada vez, calma, gente, um de cada vez. Então, quero parabenizar todos pela participação, é muito importante, é bom ver as pessoas em busca, né, do mesmo objetivo, de ganhar conhecimentos e evoluir cada vez mais. É bom ter você como moderador, como mediador, que está num passo em que desejamos chegar no futuro, então é bom ter esse contato também. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês, parabéns aos doutores, às doutoras pela apresentação. Eu estou realmente muito feliz com o nível de apresentação de vocês. De fato, a universidade está muito bem representada por cada um dos senhores e das senhoras. Vão em frente. Obrigado. Estou muito orgulhoso de ter podido moderar esse painel e vejo vocês no futuro, quem sabe, cá em Portugal, visitando a Universidade Lusófona do Porto. Estarei aqui, nós, a Universidade Lusófona, toda a equipa do Iberojur. Muito obrigado, parabéns para todos vocês. Um excelente fim de tarde para todos. Muito obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado, professor. Boa tarde.